Deixe-me aqui pegar em algumas coisas que, entretanto, faz questão de abordar no seu livro e que têm a ver com decisões recentes. Por exemplo, porquê que é contra o novo Museu dos Coches? Oh, por uma razão muito simples. Olha, como aconteceu com o teatros, a nossa opção foi concentrar. Realmente, nós temos muitas dificuldades orçamentais e, portanto, a gestão dos orçamentos deve ser para o essencial. Nós temos este teatro justamente porque não se andou a gastar dinheiro em mil e uma pequenas coisas. Nos museus defendi exatamente a mesma ideia. A Rede Nacional de Museus, concentração nos 29 museus nacionais e qualificação séria dos museus. Quando eu saí, justamente bloquearam o primeiro que ia abrir com essas características, que era o Museu da Etnologia. O único que abrimos com essas características é hoje exemplar. Enfim, é uma parceria Estado-Privado, que é o Museu de Serralves, que foi começado e terminado no meu tempo. Aliás, se não estivéssemos aqui, estaríamos na Fundação de Serralves, exatamente. E, portanto, a minha ideia era essa, os museus serem todos qualificados em termos da capacidade de exposição das suas obras, em termos de investigação, em termos de serviços educativos, e, portanto, serem realmente unidades vivas da cultura. E, portanto, não me parece que tenha qualquer sentido, quando temos necessidade de investir milhões nos museus que temos. Muitos sabem, há muitos museus que têm um diretor e um guarda. Não têm qualquer pessoal de investigação, de serviços educativos, não têm nada, não têm ninguém. Orçamentos raquíticos, completamente inadaptados à função. Para que um novo museu, quando já existe quando tínhamos o Museu dos Coches, penso que era, continuava a ser um daqueles que tinha mais público, num sítio excelente, num sítio que, por estudos feitos no meu tempo, quer no Laboratório de Engenharia Civil, quer no Instituto do Restauro de Roma, onde se queria agora fazer o Picadeiro, era uma ideia que, do ponto de vista patrimonial, não era adequado. Parece-me que se vai gastar dinheiro. Há sempre esta coisa fontista de querer fazer mais, de querer fazer novo e esquecer o que se tem. Portanto, a minha ideia nos museus foi sempre qualificar a rede que temos, valorizar o que temos, aumentar o público, aumentar o significado cultural dos museus. E não desperdiçar dessa forma. E não desperdiçar, porque vai-se gastar dinheiro onde realmente não é de todo. Porquê que não concorda com a coleção Berardo no Centro Cultural de Belém? Bom, isso é uma história que quase que exigiria uma entrevista por inteiro, porque... Então, adiamos essa. Mas no essencial tem a ver com... Eu fui sempre, como sabe, um grande apoiante, foi no meu tempo que o resto se começou a apoiar a coleção Berardo, mas acho que não podia ser aquele protocolo não serve o Estado, do meu ponto de vista. Serve a quem? Serve ao próprio Berardo, e penso que ele, de resto, estava aberto para um outro tipo de acordo que servia muito melhor aos portugueses e serviu completamente o CCB. Há quantos anos nós não temos uma exposição? Eu vejo, comparado com Madrid aqui ao lado, com tantas cidades espanholas, há quanto tempo não se vê uma exposição internacional interessante em Lisboa? Quer dizer, acho que se devia ter caminhado, mas como digo, isso é noutro sentido. Noutro sentido, e eu tinha outra solução para isso. A Unesco preocupa-se com o património classificado em Portugal e que está a degradar-se? Preocupa-se muito, é coisa muito séria. Tem havido muitas conversas que eu sigo, enfim, isso é uma matéria Mas muito... há património classificado pela Unesco a degradar-se. Porque veja, a Unesco, um dos aspectos fundamentais da Unesco tem a ver com a atividade normativa da Unesco. Isso, o resto do património mundial, é talvez o principal emblema, a marca, desde 1970, quando se criou a Convenção. Porquê? Porque é algo que cria, de resto, algo que são sensíveis, que é prémios e castigos. Prémios e castigos, não é? Portanto, um património bem conservado, que tenha significado universal, é classificado. Nós temos os Jerónimos, a Batalha, etc, etc. Mas também tem o reverso, que já começou a acontecer, que devia, do meu ponto de vista, acontecer mais vezes, que é quando o património não é bem protegido, desclassifica-se. Em Portugal não aconteceu ainda. Isso não aconteceu, nem no nacional, nem no internacional. Devo-lhe dizer que, por exemplo, é uma das minhas derrotas, hoje posso dizer, em Conselho de Ministros, foi que eu propus a desclassificação do técnico, por exemplo, e eu não consegui, talvez por haver muitos engenheiros naquele Conselho de Ministros na altura, e eu posso hoje contar isso, porque o património era um edifício classificado, lindíssimo, como provavelmente se lembra, e, entretanto, fizeram-se uma série de obras que nem sequer a autorização da Câmara tinha, ou arrepio de tudo, e como sabe, há muitas vantagens também até do ponto de vista financeiro em ser classificado, não se paga impostos, etc, etc. E portanto há uma obrigação, eu acho que um património que é classificado fica com uma obrigação acrescida de preservação e de valorização do património. Então nós temos alguns problemas, como se sabe, com o Sintra, enfim, alguns problemas, uma vez que... Estamos a falar de Sintra? Estamos a falar de Sintra, por exemplo, mas não só. Uma vez que, sabe, basta passar hoje nos Jerónimos, os Jerónimos, não sei, aqui há 15 dias, quando eu passei, estão pretos, não é?
Quer dizer, a própria pedra, quer dizer, há coisas elementares de atenção com o nosso património que nós temos que ter. Depois uma coisa puxa a outra, porque um bom património valorizado e bem difundido chama pessoas, Claro, não é? claro. Colhe receitas. O património é um dos principais motivos, como se sabe, hoje do turismo. Se for, enfim, bem apresentado, se estiver bem trabalhado, essas coisas têm... Não há nada mais desincentivador do que património abandonado, do ponto de vista do turismo, por exemplo. E agora, Sr. Professor, comentário político na TVI? Bom, olha, é um desafio que de vez em quando, eu gosto de fazer tudo assim de vez em quando, mesmo as crónicas, sabe? Lá diz o povo, vamos à cultura popular, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Pois, isto é assim um bocadinho surpresa atrás de surpresa. Tem graça. Não contava tudo com isso, mas é um tipo de intervenção que me agrada, sobretudo sempre até porque também, é uma tribuna maior, a televisão, não é? Para difundir as suas ideias. Sim, mas é para interpelar, eu penso que nós temos que criar esperança também em Portugal. Nós temos que... E acho que a esperança depende de mudar o modo como estamos a ver as coisas. Mas como o senhor diz que os políticos mentem? Eu não digo que os políticos mentem. Eu digo mais ou menos que é preciso mais... Não digo. Digo que é preciso mais transparência, mais verdade. Mais responsabilidade. E nós, sabe, hoje dizem-nos uma coisa num discurso otimista, dali a 15 dias estão a contrariar o discurso otimista com uma medida fatalista. Isso é o problema entre o otimismo e o pessimismo, que são acho que são posições pouco consistentes. Eu tenho sempre defendido que se deve ser realista, deve-se olhar para as coisas, ser capaz de antecipar. Um político não é capaz de antecipar, não é nada, não é ninguém. Mas é também preciso conhecer a história dos problemas, a história das coisas. E tudo isto tem falhado muito. Mas eu penso que o problema... Mas deixe-me só dizer isto, ou perguntar isto. Não deve um político diagnosticado o problema atempadamente, olhos nos olhos, falar com os portugueses... Sim, mas isso é preciso que... Olha, tem aí crónicas, sei lá, a crónica que deu o nome ao livro, que eu depois mudei uma vez que queria dar este título, e agora, que chama-se Que Fazer, é uma crónica que eu publiquei em junho de 2008, e onde dizia as soluções que o Governo tinha pensado, e provavelmente bem, no quadro do paradigma anterior, estão postas completamente em causa. Isso para mim é evidente há 2 anos e meio, para muitas pessoas só é agora. Mas para mim era... Mas, como sabe, havia muitas pessoas que o diziam. Mas então os políticos estão impreparados, não estão bem preparados? A questão, sabe, há um problema, sabe, que já há muitos anos se põe que há uma grande diferença hoje entre o que são as qualidades que se requerem a um político para ser eleito, e que no essencial tem a ver com uma gravatinha e um fatinho composto e um penteado e os dentinhos tratados e tal, e as qualidades para governar. Mas isto é democracia. Não, isso é política espetáculo. Sim, mas eu que lhe digo, as qualidades que são requeridas para ser eleito são essas. É política espetáculo. As qualidades que são requeridas no dia seguinte para governar são outras. É a preparação, é o conhecimento. Hoje, como muitas vezes se diz, sabe, as pessoas que se ocupam disto, dificilmente um Churchill ou um de Gaulle eram eleitos. Dificilmente seriam eleitos à luz destes parâmetros, enfim, da eleição atual. À luz do necessário conteúdo. Isso não é um problema dos políticos, isso é um problema nosso, da sociedade em que vivemos, como criamos, como temos critérios para escolher pessoas, essas primeiras impressões, como preferimos uma simpatia hipócrita a uma seriedade mais... Mas são as pessoas que nós temos para ou votar nelas ou não. Sim, mas o que eu digo é que este não é um problema das pessoas que são candidatos, é um problema de todos nós, da sociedade, é como reage a sociedade. Portanto, isto é um problema de todos nós. Mas vislumbra-se aí uma nova classe de políticos com esse conteúdo e em detrimento da imagem exterior? Eu acho que só se houver pressão, se não há uma pressão social nesse sentido, certamente que não. Quer dizer, isso é algo que tem que partir da sociedade. Mas deixe-me dizer, eu há bocadinho dizia-lhe que hoje é preciso mudar o modo como nós olhamos para certos problemas. E a razão por que me agrada poder fazer comentário no telejornal da TVI é justamente para vermos as coisas de outra maneira, sabe? Muitas vezes há aquela história do indivíduo que está à procura das chaves, não é? Junto ao candeeiro. E a essa altura anda ali 1 hora, 2 horas, e não encontra nada. Então, mas, enfim, não consigo encontrar nada. E tens a certeza que perdeste aqui as chaves? Eu não. Então, mas porquê que estás à procura? Porque onde está a luz? Porque onde há um candeeiro? Eu acho que nós estamos nesta situação. Focam-nos um problema. E nós andamos à volta deste problema. Por exemplo, hoje em dia o orçamento. Estamos aqui a discutir o orçamento hoje. Há uma quase telenovelização deste problema do orçamento. Há uma dramatização também. O problema para mim começa justamente quando e veja, somos o único país na Europa, quando se forma um governo de minoria com uma crise que é maior que nós temos desde 1974. Isto, de um ponto de vista aqui, é completamente surpreendente. Mas não se esqueça que só agora é que os portugueses têm a noção, porque perceberam, a dimensão real da crise.
Os dados vêm muito de trás. Também não podemos estar sempre a dizer os portugueses... Não, temos muitos elementos. Mas a maior parte dos portugueses não é informada a esse ponto, claro, não é? Claro, e depois temos alguém que nos diz, calma, que isto não é tão mau como está. Houve muita gente há muitos anos a situar a dificuldade destes problemas. Eu penso que houve muita gente, enfim, não tinha este dramatismo. Mas veja, há aqui um problema de cultura, mais ou menos política. Os ingleses tiveram recentemente eleições com 2 partidos que tinham imensas ideias, desde impostos à Europa, ideias completamente diferentes. Alguma vez ouviu falar na hipótese de um governo minoritário? Isso é impossível na cultura política inglesa. E nós precisamos de... Nós temos uma cultura política muito de afrontamento, em que the winner takes all, não é? Tem muito a ver com a partidocracia, etc. Isto não vai lá. Nós precisamos de uma cultura de maior negociação, de maior conversa, de maior pluralismo, de maior negócio, no fundo, de negociação. Esta cultura de afrontamento, eu acho que cria uma crispação no país. Nós precisamos de serenidade para enfrentar os problemas. E isso tem a ver com haver uma cultura política que torna estas, no fundo, estas situações impossíveis. Eu também acho que já há muitos portugueses a não acreditar no próprio afrontamento. Ou no próprio confronto, não é? Porque a ideia é que mas eu acho isso vá para a rua, Sr. Professor, e vai ouvir certamente. Eles depois entendem-se. Pois, mas isso, quer dizer, o que é fundamental é que nós pensamos... Mas era bom que se entendessem às claras. Sim. Mas o que é fundamental é vermos que estes problemas têm uma raiz. Nós não podemos pensar que um governo minoritário pode enfrentar uma situação de crise, porque não pode. E, no entanto, há um ano ninguém disse isto, há um ano e meio. E nós tivemos a experiência muito recente. Como é que acabou? Lembrava há bocadinho os governos a que eu pertenci. No pântano. Porquê? Governos minoritários. O governo minoritário deve ser uma exceção absoluta. E veja, não é por acaso que não há nenhum governo minoritário na Europa. Confidência. Dizia-me há pouco, antes de começarmos a falar, que António Guterres é dos políticos mais bem preparados em termos nacionais e até em termos internacionais. A visão dos portugueses de António Guterres não é a mais agradável. Porque ele escolheu sair, eu penso, num momento que o debilitou muito. Não é? E penso que também por uma razão, porque a política é isto. A política é... Quando digo, os políticos não acordam todos os dias a pensar fazer maldades. O senhor é um político bem preparado? Deixe-me dizer, o António Guterres, porque é muito importante as condições em que os políticos exercem o poder. O António Guterres exerceu o poder sempre em minoria. Essa foi a tragédia, do meu ponto de vista, a tragédia do Partido Socialista nestes 10 anos. Mas as maiorias também são por vezes perigosas. Não, depende muito da personalidade. A democracia é, de facto, o governo da maioria. E hoje... Para quem mas a maioria faz tudo e mais alguma coisa, pode fazer tudo e mais alguma coisa. E pode ser julgado ao fim de 4 anos. Pois pode. É assim que funciona a democracia. E hoje, veja, hoje há imensos contrapoderes. Hoje, o que é interessante estudar, de resto, há muito estudo sobre o que é contra-democracia, porque os cidadãos têm imensas maneiras de pronunciar. Há sondagens, há os mídia, há as, enfim, instituições de controle. Mas assim eles se sintam estimulados a participar, a colaborar. Sim, mas isso estimula. Eu penso que é por aí que é preciso. Acho que estamos numa sociedade pouco estimulada. Mas é preciso pensar que a democracia é o governo da maioria. O senhor é um político bem preparado? Não sou eu que o devo dizer, as pessoas avaliarão. Eu tenho feito o meu trabalho. Nunca pensou ser primeiro-ministro? O melhor que sei, o melhor que posso. E, em geral, só penso uma coisa quando ela me é proposta. Nunca pensou em ser primeiro-ministro? Nunca pensei. Devo dizer que nunca pensei em não ser professor. A minha mas já é política há muito tempo, senhor professor. Estou, como sabe, de saída neste momento, são 15 anos. Está de saída para entrar em algum sítio. Agora, o comentário político. Não, o comentário político. Eu não vou... mas é fazer política. Comentário político. Dizer, irá ver que vou procurar fazer alguma coisa no comentário político diferente do que se tem. Fazer política? E eu regresso à minha função na faculdade. E digo isso com muito prazer, sabe? Porque também não vejo muitos casos. Eu regresso exatamente ao posto de onde parti há 15 anos. O meu lugar, na Universidade Nova de Lisboa. Não vou para nenhum conselho de administração, para nenhuma fundação suspeita ou duvidosa. Não, volto para o meu posto. E acho que é como eu gosto de fazer política. Mas comentário ou não são coisas transitórias. Mas isso é um exercício de grande humildade que, por vezes, podemos estranhar numa pessoa que é tida como uma pessoa com uma superioridade intelectual muito grande. Não, sabe, isso é um equívoco. Em geral, a imagem exterior de superioridade, a maior parte das vezes, traduz apenas timidez e modéstia. Também é verdade. Que é genuína, do meu ponto de vista. A coisa que mais gosto de fazer é aprender, é seguir outros, é aprender com